Raízes da Fé, um olhar sobre a história da Igreja Nossa Senhora do Livramento. Tudo começou com Dona Maria Luísa de Mendonça, doando parte de suas terras para a construção do primeiro cemitério e uma capela dedicada a Nossa Senhora do Livramento. A construção da capela começou em junho de 1900 e foi concluída em maio de 1904. Com o povoado em crescimento e a fé cada vez mais presente, uma grande ampliação foi iniciada em 1914 e só finalizada em 1925. Quando eu trabalhei na escola aqui, no segundo ano de escola, os alunos estudavam essa parte da criação do distrito, né? E tinha um senhor que morava aqui em Aricanduva, ele sempre era católico, ia muito na igreja, e ele falou que ele e os companheiros dele foi que trabalhou fazendo aqueles detalhes das portas, dos altares, né? E eu chamava Agostinho Libório, ele fez essa parte com companheiros, né? Não foi sozinho, mas ele nem falava com gente que havia ajudado, nem nada. Tinha um homem que ajudou a fazer aquela escada do coro, ele ajudou o Agostinho também a fazer. Ele tinha um apelido, o nome eu nunca fiquei sabendo. Era João Pelado. Por quê? Eu não sei. Pois contava sobre a Maria Luísa de Mendonça, que doou o terreno para o cemitério, para a igreja, né? Para construir a igreja. Foi na época que deu a tal pandemia, a tal febre, né? Que estava matando o povo, não tinha cemitério, não tinha nada. Então, ela doou, e inclusive lá em cima, acho que era cemitério, depois que mudou para lá, depois que mudou para lá. Então ela doou o terreno. Eu sei que meu avô, Sebastião Ciríaco de Melo, ele era pedreiro e ele trabalhou na construção da igreja. Ele era pedreiro. O seu Agostinho Libório também, pai do Taquinho, que morava lá embaixo. Aquelas beiradinhas, aqueles artesanatos que tem nas beiradinhas da igreja, na madeira, diz que foram feitos, aquilo foi feito por ele, talhado com, né, à mão, com formão, canivete, tudo, né, foram talhados por ele. E eu fui impressionada porque é tudo tão medidinho, na dificuldade que tinha daquela época, né? Era para ser mais grosseiro, mas é tudo tão medido, tão bem talhadinho, tão bem feitinho, que a gente fica impressionado como que naquela época eles faziam as coisas tão bem feitas, né? Tão caprichado, tão bem feito, tão medido, tão, né? Os mínimos detalhes, né? Os mínimos detalhes. Eu creio que foi a Dona Maria Luísa de Mendonça que encomendou essa imagem, essa atual que tem aí, que é Nossa Senhora do Livramento. Porque na época colocou lá, foi a imagem de Imaculada Conceição. Mas essa imagem aí, não tem assim... A gente supõe que foi a Dona Maria Luísa, né, quando reformou a igreja e fez as três partes, a central e as duas laterais, ela pediu essa imagem e colocou aí. Porque tem umas imagens aí também de Nossa Senhora Aparecida, São Tarcísio. Essas aí foram doadas pelo Chico de Assis. Mas quando pôs essa imagem grande aí, ainda foi no tempo da Dona Maria Luísa de Mendonça. A imagem realmente de Nossa Senhora do Livramento. Nesta ocasião, porque sempre tinha uma pessoa que tomava conta da casa paroquial e da igreja, né? Nesta ocasião teve um problema com o marido da Nininha, que é ela que tomava conta, mas o João, ele era até o organista que tocava o órgão da igreja, né? E aí eu tinha formado e eles passaram a administração da igreja e da casa paroquial para mim, e a gente providenciou, né, de fazer a reforma do piso, porque a hora que a gente andava dentro da igreja, ela é muito grande, ela balançava o assoalho. E a gente tinha medo de que a igreja viesse a cair, né?
Aí nós arranjamos pessoas daqui da comunidade, como o José Teixeira, o Zeca Chaves, que trabalharam na reforma para fazer, e outros, para a gente colocar o piso. E eles, o Zezé do Ridozinho também trabalhou nessa parte. Eles faziam assim, a distância de 1 metro debaixo de uma parede, tirava o material que tinha ali, punha pedra, cimento e fazia o alicerce. E assim eles foram fazendo até terminar toda a igreja, parte por parte, sem balançar nenhuma parede, né? Agora, quando foi debaixo daquelas pilastras da parte central, o seu Zeca Chaves foi mexer lá e disse que tinha dado um estrago. E falou que não ia mexer mais não, que ele estava com medo de jogar a igreja no chão. Mas aí o Teodomiro, o filho ali de seu Arnaldo, ele era casado com minha irmã, ele chama Teodomiro Caldeira Neto. E ele foi lá com ele era muito inteligente, e combinaram como que ia fazer com as pilastras para não dar problema na reforma. E ele arranjou em Capelinha, que ele estava morando lá como professor, uns macacos de caminhão, e arranjou umas madeiras resistentes, e colocou e levantou, segurou as pilastras, né, para poder, uma por uma, com esses macacos de caminhão, e consertou todo, fez o alicerce debaixo daquelas pilastras, e nós fomos providenciar a pintura da igreja, né? Aí eu tinha vindo de Diamantina, lá tudo era azul e branco, eu tive a ideia também de colocar lá azul e branco. E pintou, tanto que aqueles detalhes, aqueles enfeites dos altares lá em cima, a gente nem observava direito, porque era tudo uma pintura da mesma cor. E nós colocamos os detalhes em branco, e a parede, a madeira, porque aquela frente ali, ela é de madeira, né? Nós pusemos branco e realçou, né? Por isso que hoje a gente vai entrando e vendo a mudança que teve na igreja e também na casa paroquial. Sobre a igreja matriz, né? Que é o marco de Aricanduva, né? Aqui é a igreja matriz, numa condição topográfica muito boa, né? Que está bem centralizada no centro da cidade, onde todo mundo que passa por Aricanduva tem que enxergar a igreja matriz, tem que tirar foto da igreja matriz. Eu creio que é uma das igrejas mais fotografadas hoje na nossa região, é a igreja matriz, principalmente na época de Natal, né? Porque ela fica muito bonita, ela destaca muito. Então é uma igreja bonita. É uma igreja tombada pelo patrimônio histórico. Eu acho que já teve até comentário sobre o que é o tombamento disso aí, né? Que é algo que não pode, quando é tombamento, é algo que não pode ser demolido, né? Não ser deteriorado, não pode ser modificado, a não ser que tenha uma ampla autorização do Conselho. E assim mesmo, o Conselho autorizando, se tiver um membro na sociedade, uma pessoa na sociedade que questionar aquela obra, ela pode ser impedida. Não é só o Conselho. A sociedade em si é responsável pelo patrimônio da cidade, principalmente pelo patrimônio histórico, que ela foi construída pela sociedade. Então, é a sociedade. O tombamento é só uma forma legal de proteger aquele bem. O que é feito? Por isso é feito um material fotográfico daquele bem. Essa igreja aí, quando tombou, ela praticamente deve ter sido em umas 2.000 a 3.000 fotos. São fotográficos, cada detalhe, cada cantinho, cada pontinho que existe nela é fotografado. E isso aí é feito porque, se algum dia tiver que modificar ou se cair, como já caiu um lado dela, né? Teve um tempo aí que caiu devido ao pingueiro. Então tem que conferir com esse material fotográfico para ser construído da mesma forma. Hoje você vê aí Brasil, mundo muito bem que está deteriorado e é restaurado através de material fotográfico registrado. Então foi feito um trabalho de excelência na época, você entendeu? Teve modificações autorizadas pelo Conselho, que foi a troca do piso, que quando fez era tábua, né? Aí trocou o piso dela, tirou o cimento, quando tombou era cimento queimado. Aí tirou o cimento e colocou granito, né? Eu fazia parte da época da secretaria. Então o Conselho autorizou. Foi escolhido, trago várias amostras apresentadas para o Conselho, através da paróquia.
para escolher aquela que menos dava um impacto visual na igreja. Teve muita gente que queria colocar um piso colorido, colocar um piso chamativo. Você vê que ia dar um contraste visual muito grande. Então não pode. Hoje a igreja, a nossa igreja, ela foi construída aí por volta de, começada em 1904, né? Terminada uma parte dela em 1914, aonde eu tive teve participação muito grande de membros da minha família, que foi o tio Agostinho Libório, que aquele material que está lá de madeira, toda desenhada, tudo foi feito pelas mãos dele. Foi tudo no serrotim e no canivete. Aqueles desenhos, aquelas artes que tem lá. Então o valor histórico dela é grande por causa disso. E a simbologia da religiosidade do povo de Aricanduva, pela fé, pela crença que tem. E você entra na igreja, a igreja traz aquela paz para a gente, né? A igreja matriz, parece que Nossa Senhora do Livramento livra a gente mesmo dos males, igual foi ela construída com esse objetivo, né? Que na época tinha muita doença na nossa cidade, então trouxe a imagem de Nossa Senhora do Livramento na nossa vila, para poder dizimar essas febres que tinha aqui na época, que matou muita gente. Então, a igreja é algo que tem que ser preservado pela sociedade e pelos governantes. Isso é obrigação 100% da sociedade em observar aquelas mudanças que querem fazer, talvez venha querer fazer no futuro. A sociedade não permitir, que mantenha os traços, que mantenha aquelas artes que tem lá, que mantenha aquela história que tem lá, que é uma história de muitos e muitos anos. Então não é justo alguém chegar aqui hoje, já vão tirar essa porta, porque porta de madeira não existe mais, colocar uma porta de vidro. E aonde está a história? Aonde está a cultura? Uma história, ela não é construída da noite por dia. Ela demora anos e anos para isso vir acontecer. E a nossa igreja é algo maravilhoso, muito, muito, muito linda, que tem que ser preservada, tá? E tomara que venha aí os próximos anos mantendo a preservação dela, mantendo a religiosidade,